Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a paz do Senhor venha sobre a sua vida e sobre a sua família. E para isso eu vou trazer uma palavra abençoada, algo que Deus tocou no meu coração para te fortalecer, te encorajar, e ao final nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé nessa corrente de oração e eu tenho certeza que o Senhor vai nos encorajar e o Senhor vai mostrar mais uma vez o quanto Ele é fiel para nos sustentar de pé. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração pela sua vida e à tarde eu tenho trazido uma mensagem de fé para te fortalecer no dia a dia. Então continue caminhando junto comigo e junto com todas essas pessoas que me seguem diariamente. E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler para você uma passagem que está em Daniel, capítulo 6, o versículo 19 ao versículo 23. Nós vamos ver o grande livramento que Deus deu a Daniel e o grande testemunho que aquilo se tornou, não somente naquela época, mas até os dias de hoje. Olha o que está escrito. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A história de Daniel é simplesmente fantástica e inspiradora. Ela pode nos ajudar a encontrar fé nos momentos mais difíceis da nossa jornada, mesmo naqueles em que tudo parece perdido. A Bíblia conta que Daniel foi levado a uma posição de grande destaque. Mesmo ele tendo sido levado cativo para a Babilônia, Daniel ele manteve a sua postura, o seu testemunho de homem de Deus, de um homem que não se esqueceu das Escrituras, daquilo que ele aprendeu na presença do Senhor. E quando ele estava lá naquela terra distante, ele manteve a sua integridade e a Bíblia diz que ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então Daniel era um homem de palavra, um homem decidido. E se você, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja permanecer firme nos caminhos de Deus, você tem que decidir isso no seu coração. E tem que decidir firmemente, não pode ser mais ou menos. Se você quer caminhar com Deus, você precisa ter essa decisão firmada. Porque quando vierem as tentações, quando vierem as provações, você não vai cair. Porque você não tem um plano B, você não tem uma outra escolha a não ser servir a Deus. E a Bíblia diz que Daniel era um homem de excelência, um homem que fazia tudo bem feito, um homem que se preocupava com a imagem que ele passava de Deus para as pessoas. Até que chegou o ponto em que o governante da Babilônia viu a integridade daquele homem, o valor de Daniel, e ele estava preparando ele para se tornar o primeiro-ministro, o que significava que Daniel seria o segundo homem mais poderoso de todo o reino. Mas isso fez com que os inimigos de Daniel também ficassem com raiva. Eles estavam com inveja de Daniel e mesmo assim eles não conseguiram encontrar nada de errado com ele. Eles sabiam que não podiam parar Daniel, a menos que tivessem algo a respeito dele ou do seu Deus. Então eles convenceram o governante da Babilônia a assinar um decreto, segundo a qual nenhum homem poderia invocar nenhum Deus, a não ser o rei, por 30 dias. Então o rei aprovou uma lei proibindo a oração a qualquer Deus. Olha isso, irmãos. Então nesse momento Daniel estava encurralado. Parecia que o inimigo tinha acertado e o inimigo teria vitória certa. Mas sabe o que Daniel fez? Ele não mudou nada. Daniel continuou com a sua vida de oração a Deus. E você, meu querido irmão que está aqui orando comigo todos os dias, não pare.
continue, mesmo que o inimigo se levante fortemente, mesmo que o inimigo se levante contra você, até mesmo enquanto você dorme. Tem muita gente que relata para mim que tem sonhos espirituais, de batalha espiritual. Meu irmão, não recue, porque o diabo ele não tem poder contra a sua vida. O diabo ele apenas passa um susto. A Bíblia diz que ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo. Então o diabo, ele apenas tenta colocar medo, ele tenta nos intimidar. Mas se você permanecer firme com Deus, continuar orando todos os dias, junto comigo, de manhã, de noite, você vai ver que Deus, ele vai te dar a vitória e o livramento. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então Deus vai te livrar de todas as suas aflições. Essa é uma promessa que você tem que tomar posse. Glória a Deus. Então, irmãos, a armadilha estava armada para Daniel e o rei ficou muito angustiado porque nem ele mesmo poderia mudar o seu próprio decreto. Então, como Daniel não quis se prostrar diante da imagem do rei, ele teve que ser lançado na cova dos leões. Aqueles leões estavam famintos, com certeza já havia dias e dias que eles estavam sem comer. Mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi libertado. Aleluia! E é importante nós notarmos, meu querido irmão e minha irmã, que Deus não manteve Daniel fora da cova dos leões. Ele livrou Daniel dentro da cova. Amém? Deus tinha o poder para isso. Da mesma forma que Ele tem poder para te manter longe de qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Mas Deus vai permitir que o seu povo passe por dificuldades para que todos aqueles que não creem no Senhor vejam o quanto Ele é poderoso. E todo mundo neste mundo passa por dificuldades na vida, todo mundo passa por lutas, mas os cristãos têm a esperança de que não importa o que aconteça, Deus nos ajudará. Essa é a grande mensagem que vem da cova dos leões. Deus estava com Daniel, não importa o que acontecesse. E Deus também está conosco, irmãos, no meio das dificuldades, no meio das lutas. Por isso, não deixe a sua comunhão com Deus de lado, porque essa é a única segurança que você tem. As pessoas acham que se elas colocarem muita cerca em volta da casa, colocar arame farpado, cerca elétrica, ou então contratar segurança, essas pessoas estarão seguras. Mas o lugar mais seguro que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Então não saia da presença do Senhor. E isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai tropeçar. Nós ainda somos falhos, pecadores, porque estamos neste mundo. Mas um dia estaremos com Cristo, onde o nosso maior inimigo, que é o pecado e a morte, eles serão derrotados. E nós, enfim, não teremos mais tentações e provações para enfrentar. Mas enquanto isso, precisamos lutar, irmãos. Não podemos baixar a guarda. E mesmo que o inimigo se levante, mesmo que sejamos lançados na cova dos leões, Deus fechará a boca do inimigo e ele não poderá tocar em um fio de cabelo sequer da nossa cabeça, porque Deus está conosco. Amém? E agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos clamar pela presença de Deus. Se você puder, ore junto comigo agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo mais uma vez. Oh, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos encorajado dia após dia. E Senhor, eu Te peço, abençoa a noite dessa pessoa para que ela tenha um sono restaurador, um sono cheio de paz. E que todo o cansaço que o corpo e a mente dela acumularam durante esse dia acabe no momento em que ela se deitar. Oh Deus, em nome de Jesus, quantas vezes, meu Pai, somos atribulados em sonhos, somos atribulados com pensamentos malignos, negativos. O inimigo se levanta contra nós, muitas vezes quando estamos despercebidos também. Mas eu Te peço, meu Pai, seja a nossa proteção, seja o nosso guarda dia após dia, porque a Tua palavra diz que o Senhor não dorme e o Senhor nem cochila. Tu és o Deus que nos protege. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz também que não adianta nada colocarmos guardas ao redor da nossa casa se o Senhor não for aquele que nos guarda. Então, meu Pai, em nome de Jesus eu Te peço, proteja-nos, Senhor, contra os ataques do inimigo, proteja os nossos filhos, o nosso cônjuge. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda a nossa família debaixo das Tuas asas.
debaixo da proteção do Altíssimo. Senhor, quantas pessoas agora estão amarguradas, cansadas de lutar, estão pensando em desistir. Fortaleça a vida delas, meu Pai, que elas não venham fraquejar, que elas não venham fracassar, porque elas lutaram muito, se dedicaram bastante para chegarem até aqui. Mas agora, Senhor, nós estamos nos lançando na Tua presença, crendo que a nossa força vem do alto, vem do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Oh, meu Pai, são tantos pedidos de oração, tantas pessoas pedindo por emprego, pedindo pelo casamento, pedindo pelas finanças. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós. Derrama da Tua glória, Pai, da Tua presença sobre a nossa vida, porque é a única coisa que temos neste mundo, ó Deus. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos tão cansados que não temos força para orar, mas o Senhor tem nos sustentado dia após dia, e o Senhor vê o que está no nosso coração. Tem pessoas, meu Pai, que estão orando agora e essa pessoa não tem força sequer para Te buscar, mas eu te peço em favor delas, Pai. Assim como as pessoas oraram por mim quando eu estava cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, eu oro por essas pessoas agora, Pai, e eu te peço, reveste elas com força, com vigor, porque a Tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como de águias. Em nome de Jesus, Pai, derrama desse poder sobre nós, que a Tua presença, Pai, venha nos fortalecer dia após dia e perdoa os nossos pecados, Pai. Quantas vezes nós pecamos de forma consciente, de forma inconsciente, e isso desagrada ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nós queremos estar na Tua presença todos os dias e que o inimigo seja derrotado mais uma vez. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário.
É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço